Seja bem-vindo. Espero que esteja tudo bem com você. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E sem enrolação, vamos à nossa história de hoje. A psicopatia está presente na maioria dos casos de assassinos em série. Segundo estudos, cerca de 90% dos serial killers possuem um transtorno de personalidade antissocial. Mas na história de hoje, podemos nos questionar se a nossa personagem principal é uma psicopata, ou se outros fatores a levaram a cometer as atrocidades das quais foi acusada. Lembrando que apenas a psicopatia não faz uma pessoa se tornar um assassino em série. A receita é muito mais complexa do que isso, mas apenas os fatores externos podem fazer uma pessoa chegar a esse ponto? Irina Viktorovna Gaidamashuk, apelidada de Satanás de Saia, nascida em 22 de maio de 1972, na cidade russa de Karpinska, em uma família de classe trabalhadora. Logo se mudaram para Nayaga. No começo dos anos 90, enquanto estava na faculdade, ela conheceu Peter Gaidamashuk, um homem 20 anos mais velho, com quem acabou se casando e adotando seu sobrenome. Pouco depois do casamento, Irina acabou piorando um vício em álcool, que ela já tinha desde a adolescência, e consequentemente, a negligência com a filha foi aumentando, o que trouxe problemas no seu casamento. Embora nenhum deles tenha pedido o divórcio, Peter a expulsou de casa. Irina já tinha passado por essa experiência, pois seus pais já haviam a expulsado de casa uma vez, e pelo mesmo motivo, o álcool. No final dos anos 90, ela se mudou sozinha para Krasno, e conheceu um motorista, chamado Yuri Kuznetsov. Eles tiveram um caso, e como resultado, ela deu à luz a uma menina. Mesmo com toda essa mudança, seu alcoolismo não mudou. Sem um trabalho estável, Yuri tentava controlar o vício de Irina, restringindo seus gastos. Mas como para ela, desistir do álcool era algo impensável, pois era a maior alegria da sua vida. Ela encontrou outras maneiras de conseguir dinheiro. Krasno é uma pequena cidade na Rússia, onde a população vivia de forma harmoniosa, até que um assassinato em 2002 acabou com a tranquilidade da área. Em um dia de junho de 2002, a polícia recebeu uma denúncia de uma jovem. Ela estava visitando a casa da sua avó, mas inesperadamente, ela foi encontrada morta. A polícia correu imediatamente para a cena do crime. Ao entrarem a casa estava bagunçada, roupas e gavetas jogadas no chão. Uma mulher idosa chamada Susnik, que tinha mais de 80 anos, estava sentada morta, ao lado do armário, com o rosto voltado para baixo. O sangue que se concentrava abaixo dela, já estava começando a secar. O assassino foi extremamente cruel, ele deve tê-la golpeado várias vezes na cabeça, com um objeto afiado, pois o crânio da vítima estava fraturado. Segundo a denunciante, sua avó já era aposentada há muitos anos, e vivia uma vida pacata, sem inimigos, e não tinha muito dinheiro, então a neta não tinha nenhuma suspeita de quem poderia ter feito isso com ela. A polícia recolheu muitas impressões digitais no local, mas sem correspondências no banco de dados. Mas enquanto a polícia estava presa nesse caso, o próximo assassinato ocorreu. Uma senhora idosa chamada Petrovna, que morava sozinha na mesma área, foi encontrada morta. A causa da morte foi a mesma, golpes na cabeça, com um objeto afiado, que não foi encontrado. A família foi interrogada, e informou que os objetos de valor eram mantidos escondidos, e que por esse motivo, nada de grande valor foi levado. Mais impressões digitais foram recolhidas, e comparadas com as do primeiro crime, e poderia-se supor que foram cometidos pela mesma pessoa. Nesse momento os policiais começaram a perceber que poderiam ter em suas mãos um caso de assassinatos em série. Outros 3 assassinatos ocorreram nessa mesma área nos meses seguintes. Todas as vítimas eram mulheres entre 70 e 80 anos, e o padrão se repetia: golpes na cabeça com objeto afiado. Em todos os casos, objetos de valor eram roubados. A polícia começou a fazer as ligações entre todos esses crimes. O criminoso entrava pela porta da frente. Todas as vítimas eram mulheres idosas que viviam sozinhas. Todas as vítimas tinham pouco contato com o mundo exterior, o que poderia fazer com que fossem suscetíveis a golpes. Então qual seria a lógica por trás dos crimes? Seria apenas por dinheiro? Ou teriam alguma outra motivação? Talvez um assassino que apenas odiasse pessoas idosas? Inicialmente, os investigadores especularam que seria um homem na faixa dos 30 anos, morador do local, e com bom conhecimento da área, e baseado nesses dados, não encontraram nenhum suspeito. A sequência dos assassinatos causou comoção na comunidade, com idosos que moravam sozinhos, gastando suas economias para reforçar a segurança, e filhos levando seus pais e avós para morarem com eles. A polícia estava muito pressionada, pois um caso como esse era inédito nessa região. Os crimes pararam por um período, mas em 2005 o assassino retomou os ataques. A vítima foi uma senhora chamada Morchaeva, mas dessa vez, o criminoso cometeu um erro. A vítima gritou, quando foi atingida por marteladas na cabeça. Felizmente ela usava um chapéu de couro grosso, o que salvou sua vida. Os gritos dela assustaram o assassino, que saiu correndo pela porta da frente.
Os vizinhos, alertados pelos gritos, espiaram pelo olho mágico das portas e viram as costas de uma mulher fugindo. Era uma mulher. A polícia não conseguia acreditar nos depoimentos. Crimes desse tipo, geralmente são cometidos por homens. Inclusive cogitaram que o criminoso tinha se disfarçado para despistar a polícia. Mas Morchaeva permaneceu firme no depoimento e afirmou novamente que uma mulher bonita na faixa dos 30 anos a tinha golpeado, e informou aos investigadores que ela tinha se passado por uma funcionária de serviços comunitários, deixando um bilhete na porta, e que precisava entrar para verificar a instalação do gás. A polícia encontrou o bilhete e mais uns fios de cabelo da criminosa, que tinha ficado na mão da idosa, o que deu credibilidade ao seu depoimento. Com isso foi feito um retrato falado da assassina, que foi divulgado em todos os lugares, junto com os dados: mulher bonita, entre 1,60 e 1,65 de altura, porte médio. A polícia montou uma força-tarefa para cuidar do caso. Muitas mulheres foram questionadas, mas nenhuma suspeita foi encontrada. Toda essa divulgação do caso, obviamente, fez a assassina tomar mais cuidado para agir, e dessa forma, Bratukina, uma senhora de 80 anos, foi encontrada morta em sua casa na cidade de Ufa, a mais de 200 quilômetros de Krasno. A polícia correu para o local do crime e começou a investigação. O padrão era consistente com os outros crimes. A polícia recebeu um bilhete, afirmando que ela era funcionária do serviço social, e a partir dele, se descobriu que ninguém tinha visitado a casa. O bilhete era apenas para confundir a idosa. Além disso, para provocar a polícia, foram escritos números na parede da casa, referente à ordem dos assassinatos, números esses, parecidos com números que foram encontrados nas paredes dos crimes anteriores. Todos os funcionários do serviço social foram interrogados, e tiveram suas impressões digitais catalogadas, mas ainda assim, nenhum suspeito surgiu. Vários outros assassinatos ocorreram nas cidades de Ekaterinburg e Nizhny Tagil, com ela se passando por funcionária das companhias de energia e de gás. E na tentativa de encobrir evidências, liberava o gás e deixava o ferro de passar, ligado sobre panos, na tentativa de causar incêndios. Em um dos casos, ela permaneceu na cena do crime, e escreveu letras de músicas de Bob Dylan em um pedaço de papel, com sua própria caligrafia. A polícia suspeitava que essas coisas também eram feitas para despistá-los. Uma das vítimas era a mãe de um chefe de polícia, o que enfureceu os investigadores, colocando todos os investigadores da cidade no caso. Com o aumento da pressão sobre a polícia, uma suspeita foi apresentada. Ela era Irina Valaeva, 29 anos, uma viciada em drogas desempregada, que odiava idosos. Depois de vários dias de interrogatório, ela confessou todos os crimes. Logo a notícia se espalhou, e a mídia correu para relatar que a assassina em série havia sido capturada e levada à justiça. Mas quando todos acreditavam que o caso tinha terminado, o inesperado aconteceu. Uma senhora chamada Pokarnicina, de 81 anos, foi encontrada morta em sua casa. A vizinha não a via há alguns dias, e suspeitou que tinha algo errado. Como o padrão era o mesmo dos crimes anteriores, ficou constatado que Valaeva não era a assassina, e foi descoberto que ela confessou sob tortura. Ela foi asfixiada com um saco plástico, e severamente espancada. Posteriormente ela foi liberada, e vários policiais foram presos por manipulação de provas. A vizinha que relatou esse último caso deu uma pista importante à polícia. A idosa havia se encontrado com uma pintora de um lugar específico, para pintar suas paredes, e afirmou que a viu, e ela parecia muito com o retrato falado divulgado. A polícia se agarrou nessa pista, e em junho de 2010, uma investigação aprofundada em um depósito ferroviário levou a um nome: Irina Gaidamachuk, de 38 anos. A sequência da investigação levou a um martelo ensanguentado. A caligrafia e as impressões digitais batiam, o DNA do cabelo encontrado na mão da vítima sobrevivente era dela. Não havia dúvidas de que ela era a verdadeira assassina que cometeu 17 assassinatos consecutivos. Irina foi presa em 7 de junho de 2010. O tribunal da cidade de Ekaterinburg ouviu o caso em 13 de fevereiro de 2012. Irina foi acusada de 17 assassinatos, uma tentativa de assassinato e 18 roubos. Havia 443 capítulos no arquivo do caso. Ela pediu ao tribunal que toda a mídia saísse da sala do julgamento. Ela também disse que matou porque não tinha dinheiro para comprar vodka. Após uma avaliação psiquiátrica profissional, não foi constatado nenhum problema mental. Em 4 de junho de 2012, o Tribunal do Distrito de Sverdlovsk constatou que os fatos dos crimes de Irina eram claros, e a condenou a 25 anos de prisão. Ela recebeu uma suspensão de 5 anos por ter uma filha e foi condenada a 20 anos de prisão, o que é uma pena impressionantemente pequena, visto a gravidade dos seus crimes. Essa assassina em série matou apenas para manter seu vício em álcool, o que levanta o questionamento: até onde a maldade humana pode chegar, mesmo quando a psicopatia ou outros problemas psicológicos não estão envolvidos? Espero que tenha gostado da nossa história de hoje. Esse trabalho é feito com todo o carinho para você. Curta,
comente e compartilhe. Espero você no nosso próximo vídeo. Até breve!